E aí, pessoal, tudo bem? A gente muitas vezes vai acontecer de que um sistema do tipo AX igual a B, ele não vai ter solução. A razão geral é porque tem muitas equações, né? A matriz A, ela vai possuir mais linhas do que colunas. Então vai existir mais equações do que incógnitas, né? M vai ser maior, né, do que N. Então as colunas, elas vão abranger uma pequena parte do nosso espaço m-dimensional. A menos que todas as medições sejam perfeitas, B ele vai estar fora do espaço coluna de A. A nossa eliminação vai atingir uma equação impossível e ela vai parar. Mas a gente não pode parar só porque as medições vão incluir um ruído. Então, repetindo, a gente nem sempre a gente pode reduzir o nosso erro, né? Nosso erro é daquele E igual a B menos AX a um zero. Quando esse erro é zero, x é uma solução exata para ax igual a b. Quando o comprimento desse erro é o menor possível, x é uma solução de mínimos quadrados, tá? Então, nosso objetivo nesse vídeo vai ser calcular x e usar essa solução, esse x, né? Essa solução de mínimos quadrados. Esses vão ser os problemas reais e eles precisam de uma resposta, tá? Então, o nosso vídeo anterior, ele enfatiza a nossa matriz P, né, que é a projeção. Esse vídeo ele vai enfatizar x, né, a nossa solução de mínimos quadrados. Eles vão estar conectados com o nosso P, né? Lembrando que a nossa matriz P era um A vezes um x chapéu, né? E a equação fundamental ainda vai ser A transposta vezes A vezes x chapéu igual a transposta vezes B, tá? Então, aqui a gente pode ter uma maneira curta e não oficial de chegar a uma equação normal. Então, quando a x é igual a b, quando a x igual a b, não tem solução. Quando esse sistema não tem solução, multiplicar, nossa, tá, por a transposto e resolver. A transposto vezes a x chapéu igual a transposto b, né? Ok? Então vamos para um exemplo. A nossa aplicação crucial dos mínimos quadrados vai ser ajustar uma linha reta em m pontos. A gente vai começar com 3 pontos. Então a gente vai tentar encontrar a reta mais próxima possível dos pontos 0,6, 1,0 e 2,0, tá? Então a nossa linha reta, vai ser uma reta do tipo B, né? Igual a C mais dt, certo? E ela vai ter que passar entre esses pontos, esses 3 pontos. A gente está escolhendo dois números C e D que vão satisfazer três equações. N igual a 2 e M igual a 3. Tá? Aqui, então, a gente tem três equações, né? Em t igual a 0, 1 e 2, né? 0, 1 e 2, e que vão ter que fazer um match, né? Que vai dar como valor B os valores, ó, t 0, 1 e 2. E eles têm que fazer um match com 6, 0 e 0, beleza? Tem que bater com esse, tá? Então, t igual a 0. Então a gente está nesse caso aqui, né? T igual a 0 é o primeiro caso. O primeiro ponto ele vai estar na reta B igual a C mais dt. Então, aqui, isso só vai ser verdade se e somente se C
mais D vezes zero, né, é igual a 6. Para t igual a 1, a gente vai ter o segundo ponto, que ele vai estar na reta B igual a C mais dt, se C mais D vezes 1 é igual a zero, né? E o segundo ponto, t igual a 2, vai ser verdade se B igual a C mais dt, né? E essa reta for satisfazer a C mais D vezes 2 igual a zero, né? Esse sistema 3 por 2 ele não tem solução, né? B, nossa matriz B vai ser um vetor 600 e ele não é uma combinação das colunas 1, 1, 1, né? E 0, 1, 2. Então, a gente cai nesse problema aí, que nosso sistema não tem uma solução. A gente não consegue encontrar, de fato, uma matriz que passa exatamente, né, por esses pontos, né, pelos três pontos ao mesmo tempo. Então, a gente pode ler A, X e B nas seguintes equações. Primeiro, a gente vai ter uma matriz A, que vai ser a nossa matriz 1, 1, 1, 0, 1, 2. A nossa matriz X vai ser CD. E a nossa matriz B, na verdade um vetor, né? Vai ser 6, 0, 0. Tá? E aqui a gente tem um sistema do tipo AX igual a B, que ele não tem solução. Tá? Não tem solução. Então, o mesmo número aqui, esses são os mesmos números que a gente já fez, né, no vídeo anterior. A gente calculou x chapéu igual a 5 menos 3, tá? Esses números eles são os melhores C e D, tal forma que a nossa reta, 5 menos 3t, 5 menos 3t, vai ser a melhor reta para esses pontos. Esses três pontos. Tá? A gente precisa conectar projeções nas mínimas quadrados. Então, a gente vai explicar por quê, portanto, isso vai acabar explicando por que a transposta vezes A, vezes um x chapéu, é igual a transposta vezes B. Então, problemas práticos, eles podem ter facilmente m igual a 100 pontos, né, ao invés de m igual a 3. Isso não bate exatamente com nenhuma reta C mais dt. Então, os nossos números 600, ele vai exagerar o erro, né? Então, a gente pode ver, vai ter um erro 1, um erro 2, um erro 3 e assim por diante, né? A gente não vai ter só um erro possível, né? A gente vai ter um exagero desses erros. Na nossa projeção em questão de imagens, né? A gente pode tentar fazer algo do tipo. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Vou pausar. Algo assim. Agora deixa eu ver se eu consigo mover ela para cá. Então, isso aqui vai ser a nossa representação, né, em imagens dos nossos erros. A gente vai discutir isso com cuidado, tá? Eu vou voltar a essa imagem mais para frente, beleza? Então, a questão que a gente vai ter que tentar responder aqui é como que a gente pode fazer esse erro, né? Essa função erro e igual a b menos ax ser a menor possível, tá? Isso vai ser uma questão importante, que vai ter uma resposta bonita. Então, o melhor x, que a gente vai chamar de x chapéu, ele pode ser encontrado pela geometria, né? Então, o erro E ele precisa bater com o nosso espaço coluna de A, né, em 90 graus, né? Então, existe uma relação entre esses dois sistemas, beleza?
E também pela álgebra, né? A transposto vezes A vezes x chapéu tem que ser igual a transposto vezes B, né? Então, o cálculo ele vai dar o mesmo x chapéu. A derivada do erro, tá? A norma ao quadrado de ax menos b vai ser zero no x chapéu. Então, pela geometria, todo ax ele passa por um plano das colunas 1, 1, 1 e 0, 1, 2, em que o plano, né, a gente nesse plano em particular, né, a gente vai procurar o ponto mais próximo de B, tá? O ponto mais próximo vai ser a projeção P, beleza? A melhor escolha para AX chapéu, vai ser P. O menor erro possível é E igual a B menos P, que é perpendicular às colunas. Os três pontos com altura P1, P2, P3, eles fazem uma reta, né? Eles vão passar na nossa reta. Porque P, ele ele vai estar no nosso espaço coluna de A, né? Então, quando a gente plota uma linha reta, esse x barra, esse x chapéu, é a melhor escolha para para ordenado CD. Pela álgebra, todo vetor B ele pode ser quebrado em duas partes. A parte no espaço coluna, que é P, né? E a parte perpendicular, que é E, tá? Então vai existir uma equação que a gente não pode resolver, ax igual a b, e existe uma equação ax chapéu igual a p, que a gente pode e vai resolver, né? Se a gente remover o erro e resolver a transposto vezes ax chapéu igual a transposto vezes b. Então o que a gente tem? A gente vai ter o nosso problema, onde a gente tem um A vezes x, tá? Igual a b. E isso a gente vai abrir em uma matriz de projeção mais uma matriz de erro, tá? E isso é impossível, tá? Impossível de resolver. Esse sistema é impossível. AX, AX chapéu igual a P é possível, tá? E ele é solúvel, né? Então, x chapéu é A transposto vezes A inversa vezes A transposto B, tá? Beleza? Então, a solução para x igual a p, né, a x chapéu igual a p, ele vai nos dar um possível erro mínimo, né, o menor erro, que vai ser o nosso erro. Então, se a gente pegar o quadrado do comprimento para qualquer x, então, a norma de ax igual a b, isso ao quadrado, não, ax menos b ao quadrado, isso vai ser igual à norma de ax igual a p ao quadrado, mais a norma do erro. Então, é um quadrado, tá? Quadrado. Essa é a lei c quadrado igual a quadrado mais b quadrado para um triângulo retângulo, né? O vetor ax menos p no espaço coluna é perpendicular a e no nosso espaço nulo à esquerda. A gente vai reduzir a x menos p a zero se a gente escolhe o x igual a x chapéu. Isso ele vai nos deixar o menor erro possível. Um erro, né, um vetor com componentes E1, E2, E3, que a gente não pode reduzir. Então, note que aqui, quando a gente diz o que o menor significa.
o menor comprimento, não, o comprimento quadrado de ax menos b vai ser minimizado. Então, os mínimos quadrados, na verdade, não os mínimos quadrados, mas deixa eu apagar tudo, né? As soluções mínimas quadradas, x, c chapéu, produzem um erro, né, que é um escalar, que é a norma de ax menos b ao quadrado, o menor possível. Tá? Então a gente vai voltar na figura. Tá? O nosso primeiro caso, ele vai mostrar a linha mais próxima, né? A reta mais próxima, tá? Então, essa reta é a reta mais próxima, né? Que best line vai ser a reta mais próxima. Ah, então, aqui a gente vai ter as nossas duas distâncias, né? A gente verifica que aqui vai ter explicitamente na figura que ele erra, né, pelas distâncias E1, E2, E3, né? Igual a 1 E1, 1 menos 2. Aqui errou por 1, aqui errou por menos 2 e aqui errou por 1, né? Que elas são distâncias verticais. Então, os mínimos quadrados, né? Essa reta de mínimos quadrados, ela vai minimizar um erro, um escalar, que vai ser igual ao E1 ao quadrado, mais o E2 ao quadrado, mais o E3 ao quadrado também, tá? Aqui na nossa segunda figura, a gente vai ver o mesmo problema, só que no espaço tridimensional, tá? Então aqui a gente tem B, P, né? Tem esse P aqui, né? E esse erro aqui, né? Esse erro aqui, né? E essa matriz B aqui, tá? Então o vetor B ele não é um espaço coluna de A, né? Que é porque a gente não pode resolver a x igual a B, né? Nenhuma reta ela vai passar por esses três pontos. Então, o menor erro possível vai ser um vetor perpendicular E, né? O vetor E que está explícito em azul. Esse vai ser o erro, que é B menos A vezes x chapéu, que vai ser o vetor erro, né? Então, o vetor erro vai ser esse vetor 1 menos 2 e 1 em azul, né? Nas nossas três equações. Essas são as distâncias da melhor reta possível, né? Então, por trás dessas duas figuras, a gente vai ter a equação fundamental, que é A transposto vezes A vezes x chapéu, igual a transposto vezes B. Então, note que os erros 1, menos 2 e 1, eles adicionam para zero, né? Por quê? Porque esse erro E, que é o vetor E1, E2, E3, é perpendicular à primeira coluna, 1, 1, 1, na matriz A, né? Então, o produto escalar ele vai dar E1 mais E2 mais E3 igual a zero. Pelo cálculo, né, a maioria das funções elas são minimizadas pelo cálculo, né? A gente aprende a fazer minimizações de funções no cálculo, né? Então, esses gráficos, né? A gente vai tentar encontrar as bases do gráfico e aí as derivadas de todas as direções precisam ser zero, tá? Então, aqui, a função erro, que precisa ser minimizada, vai ser a soma dos quadrados, E1 quadrado mais E2 quadrado mais E3 quadrado. Os quadrados dos erros em cada equação. Então, o erro, esse valor escalar, esse errão, que é a norma
de ax menos b ao quadrado vai ser igual a c mais d vezes zero, né? Menos 6 ao quadrado, mais c mais d vezes um ao quadrado, mais c mais d vezes 2 ao quadrado, tá? Então, as variáveis elas vão ser c e d, né? Com essas duas variáveis, vão existir duas derivadas, ambas zero no seu mínimo, tá? Então, vão existir derivadas parciais, porque del E, del C, ele não vai sumir com esse D. Vai tratar esse D como uma constante. E del E, del D, ele vai tratar C como uma constante. Então, a nossa primeira derivada parcial, del E, del C, vai ser o quê? A regra da cadeia em todo mundo, né? Então, vai ser 2 vezes C mais D vezes zero menos 6. Mais 2 vezes C mais D vezes um, né? Mais 2 vezes C mais D vezes 2. Isso tem que ser zero. Segunda derivada, del E, segunda derivada parcial, né? Del E, del D. Isso vai dar 2 vezes C mais D vezes zero menos 6. Isso vezes zero, né? Mais 2 vezes C mais D vezes um. Isso vezes um. Mais 2 vezes C mais D vezes 2. Isso vezes 2. Isso tem que ser zero, tá? Então, del E, del D, ele vai conter os nossos fatores extras 0, 1 e 2 em relação a del E, del C, né? Isso vai vir da regra da cadeia. Então, a última derivada, né, de c mais 2d ao quadrado, ele foi 2 vezes c mais 2d vezes esse 2 extra, né? Então, esses fatores, eles são apenas 1 no del E, del C, né? Porque não tem que aplicar a regra da cadeia. Não é um acidente que esses fatores 1 e 0, 1, 2, nessas derivadas de ax menos b da norma, de ax menos b ao quadrado, elas são colunas de A, né? Agora, a gente vai cancelar 2, né, de cada um desses termos e coletar os Cs e todos os Cs e todos os Ds. Então, a derivada de C, né, igualada a zero, vai dar primeira equação, 3c mais 3d igual a 6. Né? Segunda equação, que vai ser as derivadas de d igual a zero, né? Vai dar 3c mais 5d igual a zero. E isso, essa matriz 3, 3, 3, 3, 5, essa matriz é A transposto vezes A. Tá? Essas equações elas são idênticas, né, com A transposto vezes A vezes um x chapéu igual a A transposto vezes B. Os melhores C e D, eles são os componentes de x chapéu. Então, as equações do cálculo, elas são as mesmas da equação normal, né, das equações normais, da álgebra linear, tá? Essas são as equações chaves do nosso método de mínimos quadrados. Então, em resumo, as derivadas parciais do módulo, as derivadas parciais da norma de AX, está horrível isso aqui, né? AX menos B ao quadrado, né? São zero quando
A matriz A transposta vezes a matriz A vezes x chapéu é igual a A transposta vezes B. Tá? Então a solução é C igual a 5 e D igual a menos 3. Tá? Dessa forma, então a nossa reta vai ser a reta B igual a 5 menos 3t, e essa vai ser a melhor reta. Né? Ela vai vir fechada, nesses três, vai ser a mais próxima possível dos três pontos. Em t igual a z 1 e 2, essa reta ela vai passar por P, que é 5, 2 e menos 1. Isso não vai acabar passando por B igual a 600. Então, os erros são 1, menos 2, 1, né? E esse vai ser o nosso vetor E, tá? Então, a nossa figura-chave aqui, ela vai mostrar os nossos quatro subespaços e a verdadeira ação da matriz, né? Então, o vetor x no lado esquerdo da nossa figura aquela figura que relacionava os nossos quatro subespaços, vai ser quando b igual a x no lado direito. Nessa figura x, ela vai ser quebrada, né? Ele vai ser quebrado num xr e um xn, né? Onde a gente tinha muitas soluções para x igual a b. Então, nesse vídeo, a situação é exatamente o oposto. Não existem soluções para x igual a b. Tá? Então, o nosso sistema ele é um sistema impossível. Tá? É um sistema impossível. Em vez da gente dividir x, a gente está dividindo o nosso b, né, em um p mais um e, né, que é a nossa projeção, mais o nosso e. Né? A gente pode resumir a nossa situação em uma figura. A figura é essa aqui. Aqui, tá? Então aqui a gente vai ter, ela vai mostrar a nossa grande, a nossa resumo, né, da história para o método dos mínimos quadrados. Então, ainda que a x igual a b a gente não consiga resolver, a gente pode resolver a x chapéu igual a p. O erro, né, o e igual a b menos p, né, ele vai ser que vai aparecer, né, eventualmente, porque essa igualdade não é real, né, ele vai ser inevitável. É impossível, como o sistema é impossível, a gente consegue fazer uma aproximação, mas vai existir o erro. Mas a gente consegue calcular esse erro e consegue minimizar. Note como que o espaço nulo vai ser muito pequeno, né, e ele vai ser só um ponto. Né? Com colunas independentes, a única solução para x igual a zero vai ser x igual a zero. Quando A transposto vezes A é inversível, então a equação A transposto vezes A vezes x chapéu é igual a A transposto vezes B, ele vai determinar completamente o melhor vetor x chapéu. Né? E o erro vai ter A transposto vezes E igual a zero. Né? Adiante, a gente vai ter uma visão geral de todos os quatro subespaços incluídos, tá? Todos os x's, eles vão abrir, ser divididos em um xr mais um xn, né? E todos os b's, eles vão ser divididos em um p mais um e. Tá? A melhor solução vai ser x chapéu igual a um x chapéu r no nosso espaço linha, né? A gente não pode ajudar esse e a gente não quer xn para o espaço nulo. Então a gente vai deixar a x chapéu igual a p. Se a gente vai plotar uma reta, quando a gente plota uma reta, ela é a melhor e mais clara aproximação a aplicação do nosso método de mínimos quadrados. Então, a gente começa com m maior que 2 pontos, né? Porque com 2 pontos a gente sempre vai ter uma reta. Né? Então, o sistema vai ser sempre possível. E de forma esperançosa, perto de uma linha reta. Né? Nos pontos T1, T2, T3 até um ponto Tm, né? Esses m pontos eles vão estar a uma altura a B1, B2, B3 até um Bn. A melhor reta C mais dt, que vai
né, vai passar por esses pontos, né, e ele vai ter uma distância vertical desses pontos com erros, né, E1, E2, E3 até EN. Nenhuma reta é perfeita e os mínimos quadrados, a reta dos mínimos quadrados minimiza o erro, que é aquele escalar E1 ao quadrado, mais E2 ao quadrado, mais E3 ao quadrado, até EN ao quadrado. O primeiro exemplo aqui do vídeo, ele vai ter três pontos, né? Vão ser, eles tinham esses 3 pontos que eram os pontos da nossa figura. Agora, a gente pode permitir M pontos, e M pode ser o quão grande você quiser, né? Então, os dois componentes de X-chapéu ainda vão ser C e D, tá? Então, uma reta que passa por M pontos quando a gente quer resolver exatamente a x igual a b. De forma geral, a gente não pode fazer isso, tá? No geral, a gente não pode fazer isso. Impossível, vai ser um sistema impossível também, na maioria das vezes. Diria 100% das vezes. Duas variáveis C e D, eles vão determinar uma reta. Então, a matriz A vai ter apenas n igual a duas colunas. Então, para poder plotar esses m pontos, a gente vai estar tentando resolver m equações, né? E a gente só tem duas variáveis. Aí vem um problema, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um sistema AX igual a B, e isso ele vai ser dado por C mais dt1 igual a B1. Não, B1 é escalar, né? C mais dt2 igual a B2. E assim vai indo até C mais dtm igual a B. Isso a gente vai ter com uma matriz A igual a uma matriz cuja primeira coluna temos só 1, né? E na segunda coluna a gente vai ter T1, T2 até Tm. Tá? Ok? Então o espaço coluna ele é tão fino quanto parece, né? Certamente B ele vai estar fora do nosso espaço coluna, né? Quando B ele acontece, né? A gente vai ter um espaço coluna, né? Que vai passar, né? E esses pontos eles vão gerar uma reta, né? Eles vão passar por uma reta, de forma geral, né? Então, no espaço coluna, os pontos estão numa reta, e nesse caso, o nosso B é igual a P. Tá? Então, a x igual a B é resolvível, e os erros são um erro E, do tipo 0,000, quando a gente tem exatamente todos os pontos coincidindo em cima da reta. Mas o importante é, a reta mais próxima de C mais dt tem alturas P1, P2, P3 até Pm, com erros E1, E2, E3 até Em. Resolver A transposto vezes A vezes o x chapéu igual a transposto B para x chapéu igual a CD, resolve esse problema. E os erros vão ser E índice I igual a B índice I menos C menos D vezes T índice I. Então, se a gente plota os pontos para uma reta, para uma reta, vai ser tão importante quando a gente dá as duas equações para o sistema A transposto vezes A vezes x chapéu igual a transposto B uma vez e para todas as vezes. Então, essas duas colunas de A são independentes, a menos que todas os tempos, tá? Todas as vezes T1, eles vão ser o mesmo. Então, se não for esse caso patológico, esse sistema vai ser independente. Então, a gente vai voltar para o nosso mínimos quadrados e resolver o nosso sistema A transposto vezes A vezes x chapéu igual a transposto vezes B. Então, a gente tem um produto escalar de matrizes. Então, nosso produto escalar de matrizes A transposto vezes A vai ser a nossa matriz com linhas, cuja primeira linha é toda cheia de 1s, e a segunda linha vai de T1 até Tm, né?
E a matriz A vai ser a coluna, cuja primeira coluna é cheia de 1s, e a segunda coluna vai de T1 até Tn. Né? Esse produto escalar vai nos dar uma matriz M em cima, somatório de TI, uma matriz 2 por 2, né? Somatório de TI, somatório de TI ao quadrado. Tá? Então, no lado direito da equação normal, vai ser um vetor 2 por 1, que vai ser o A transposto vezes B. Então, A transposto vezes B é igual a matriz cuja primeira linha é tudo 1, segunda linha são os T's, né? De T1 até Tm, e B vai ser o vetor que vai de B1 até Bn. Ok? Isso vai dar um vetor somatório de BI, somatório de TBI. TIBI, né? Ok? Num problema específico, esses números eles são dados, tá? Então, o melhor x-chapéu é igual ao par ordenado CD, e é o A transposto vezes a inversa disso, né? Vezes A transposto vezes B. Então, a reta, vou escrever em outra página, a reta C mais D, T, que minimiza E1 ao quadrado até EM ao quadrado, que é a norma de ax menos b ao quadrado, quando A transposto vezes A x chapéu é igual a transposto B, vai ser A transposto vezes A vezes x chapéu é igual a transposto B. Essa é a nossa saída, né? E isso vai ser, portanto, a matriz M, somatório de TI, somatório de TI, somatório de TI quadrado, matriz CD, isso é igual a somatório de BI e somatório de BI. Acho que eu escrevi TI primeiro, né? TI e BI. Tá? Isso aqui é a forma matricial, né? Então, os erros verticais em M pontos das retas, elas vão ter componentes de E, que é B menos P. Esse vetor erro, que é o residual, B menos AX chapéu, é perpendicular à coluna de A, usando a geometria, e o erro vai ser o espaço nulo do nosso A transposto, usando a álgebra linear. O melhor x-chapéu vai ser o par ordenado CD, que minimiza o erro total exão, que é a soma dos quadrados, usando o cálculo. Então, esse exão vai ser uma função de x, e esses x elementos da matriz x, né, do vetor x, então isso é igual a menos xb norma ao quadrado, né? E isso, portanto, vai ser c mais dt1 menos b1 ao quadrado até c mais dtm menos bm ao quadrado, tá? Então, o cálculo ele vai nos dar as derivadas, del E, del C, del E, del D, e fazer isso ser zero. E ele vai produzir a nossa equação normal. A transposto vezes A vezes x chapéu igual a transposto vezes B. Outro problema que o mínimo quadrado tem é que ele tem quando ele tem mais de duas variáveis. Né? Então, se a gente tem que plotar, por exemplo, plotar a melhor parábola
a gente vai ter n igual a 3 coeficientes, C, D e E, tá? Então, no geral, a gente vai estar plotando n pontos do dado para n parâmetros. Então, x1, x2 até xn. A matriz A, ela vai ter n colunas e n vai ser menor que n, né? Senão, no sistema não é necessariamente impossível, né? Então, as derivadas de ax menos b ao quadrado, elas vão dar n equações, né? De a transposto vezes a vezes x já pego a transposto vezes b. E as derivadas dos quadrados, a derivada de um quadrado é linear, né? Isso é porque o método dos mínimos quadrados vai ser tão popular, porque a gente está trabalhando com variáveis lineares, e linear é sempre mais fácil, né? Então, mais um exemplo. Nosso exemplo vai ser o seguinte, ele vai ter colunas ortogonais quando a gente vai medir o tempo t1 adicionado para zero. Então, a gente vai supor um b, né? E esse b vai ser 1, 2, 4, tá? E t, na verdade isso aqui não é um vetor, né? Então b vai assumir o valor 1, vai assumir o valor 2 e vai assumir o valor 4 quando os tempos forem menos 2, 0 e 2, tá? E esses tempos eles adicionam para zero, né? Se a gente soma todo mundo vai dar zero. As colunas de A têm um produto escalar zero, né? Então, 1, 1, 1 é ortogonal a menos 2, 0, 2, né? Então, C mais D vezes menos 2 é igual a 1. C mais D vezes zero é igual a 2. E C mais D vezes 2 é igual a 4, né? Ou, na notação matricial, A vezes X é igual a matriz 1, 1, 1, menos 2, 0, 2. Isso vezes CD. Isso aqui é uma matriz coluna. Isso é um vetor, né? CD. Isso é igual a 1, 2, muito pequeno. 1, 2, 4, tá? Quando as colunas de A são ortogonais, A transposto vezes A vai ser uma matriz diagonal. Então, nesse caso, vou fazer aqui embaixo, por mais que ofenda meu toque, é mais fácil do que eu mudar de página. É igual a A transposto B. E isso é a matriz 3, 0, 0, 8. Isso vezes C, D. Isso é igual a 7, 6. Portanto, isso aqui é uma matriz diagonal, tá? Isso aqui é uma matriz diagonal. O ponto principal, como A transposto vezes A é diagonal, a gente pode resolver separadamente para C, né, que vai dar 7 terços, e D, que vai dar 6 oitavos. Os zeros em A transposto vezes A são produtos escalares de colunas perpendiculares em A. Então, a matriz diagonal A transposto A com entradas m igual a 3 e t1 quadrado mais t2 quadrado mais t3 quadrado igual a 8 é virtualmente é tão boa quanto uma matriz de identidade, né? Então, colunas ortogonais são muito úteis, né? Ajudam muito se elas satisfazerem esses critérios, né? São tão úteis que vale a pena a gente mudar os tempos subtraindo, né? A média, né? O tempo médio T chapéu, né? Então, T chapéu vai ser o tempo médio, então ele vai ser o somatório dos tempos, T1, T2, T3 até Tm, dividido por M, né? Então, se o tempo original foi 1, 3, 5, então a sua média vai ser T chapéu igual a 3, né? Então, o tempo subtraído, né, vai ser o T grande, igual a T menos T chapéu, então vai ser T menos 3, que eles vão adicionar para zero, né? Então, nesse caso, T1 é igual a 1 menos 3, que é igual
a menos 2. T2 é igual a quanto? 2 menos 3. Não, é 3, né? T2 é 3. Não, T2 é 0. Não, é 3, é 3. É 3 menos 3, que dá 0. Tá? E T3, que era 5. Isso aqui não é mais esse exemplo, tá? Só para deixar claro. Na verdade, não sei por que eu estou escrevendo aqui embaixo. Deixa eu escrever em outra página, porque senão vai ficar confundido. Então, que legal, não colou. Então, vamos lá de novo. Os nossos tempos são 1, 3 e 5. O nosso tempo médio, que é T chapéu, vai ser 3. Então, T1, T2 e T3. A gente quer esses. Tá? T1 vai ser 1, 3, 5, menos 3, menos 3, menos 3. Então, aqui vai dar menos 2, 0 e 2, tá? Então, o A novo, a nova matriz A, vai ser igual à matriz 1, 1, 1, T1, T2, T3, tá? A transposto novo vezes A novo vai ser, portanto, 3008, tá? 3008, beleza? É, Então, vão dar esses valores. Agora, C e D, eles vêm da nossa equação daqui, né? Eles batem com o nosso valor anterior, né? Ele vai bater com esse valor aqui. É bem, bem imediato, né? São os valores que faltavam para adicionar para zero, né? Então, a melhor linha reta que a gente vai usar vai ser C mais D vezes T grande, né? Que é C mais D vezes Tzinho menos T chapéu. Portanto, C mais D vezes Tzinho menos 3, né? Então, esse vai ser o nosso problema. Isso foi um exemplo perfeito da ideia do Gram-Schmidt, que a gente vai discutir. Ele vai fazer as colunas ortogonais adiante, né? A gente vai ter, a gente vai fazer as colunas ortogonais antecipadamente. Então, se a gente faz essas colunas ortogonais de forma antecipada, então o A transposto novo vezes o A novo vai ser uma diagonal e nosso X chapéu novo vai ser fácil, tá? Então, do começo, a gente assumiu que as colunas são independentes em A. Então, A transposto vezes A é inversível. Então, A transposto vezes A vezes X chapéu tem que ser A transposto vezes B. E isso vai produzir uma solução de mínimos quadrados para AX igual a B. Com X barra é melhor se A for uma coluna dependente ou isso é arbitrário. Então aqui a gente pode fazer um exemplo específico. Se a gente tem o seguinte, a gente tem uma matriz 1, 1, 1, 1. E aí a gente tem um vetor x1, x2. Isso tem que dar 3, 1. Tá? Esse aqui é o nosso vetor B. Tá? Isso é um sistema AX igual a B. Tá? Isso aqui é AX igual a B. Agora, eu tenho a mesma matriz 1, 1 vezes x1 barra chapéu, quer dizer, x2 chapéu. Isso vai dar 2, 2. E isso é o vetor de projeção. Então, isso aqui a gente tem AX chapéu igual a P, né? Então, as medidas B1 igual a 3 e B2 igual a 1 são, no mesmo tempo, T grande. Tá? Elas estão no mesmo tempo. Tá?
Então, uma linha reta C mais DTzinho não pode passar pelos mesmos dois pontos. Então, a gente pode pensar que a gente está a gente tá certo, né, em projetar B igual a 3 1 e P igual a 2 mais 2. Oh, desculpa, 2 2 no nosso espaço coluna de A. Isso muda a equação AX igual a B para uma equação AX chapéu igual a P. Uma equação sem soluções, ela vai começar em uma equação quando a gente tiver infinitas soluções, né? Ele vai se tornar, né? Então, o problema é que agora vai ter um espaço colunas dependentes, né? E um e menos um, ele vai estar no seu espaço nulo, né? Então, qual solução x-chapéu a gente deveria escolher? Todas a gente pode pensar nisso do ponto de vista geométrico, né? Do ponto de vista geométrico, a gente tem um gráfico, né? Esse gráfico aqui, né? E aqui a gente pode ver que aqui as linhas pontilhadas, né? É, elas têm os mesmos dois erros, um e menos um no tempo t, né? No tempo t grande. Esses erros, né, 1 menos 1 é igual a E, né, que é igual a B menos P. Eles são os menores, então vão ser os menores possíveis, né? Mas ele não nos diz qual das linhas pontilhadas é a melhor. Então, a gente pode pensar que a gente pode pegar, por instinto, né, a média. Então, a gente pode pegar uma reta horizontal de altura 2, né? Vai estar na metade dessas linhas. Se a equação para a melhor reta é B igual a C mais dt, então a escolha deveria ser x1 igual a C, que é 2, e x2, que é igual a D, que é zero. Mas se as linhas tiverem sido escritas como B igual a CT mais D, né? Ao invés de um outro C e um outro D, um C pequeno e um D pequeno. Isso pode ser igualmente correto, né? A gente pode reverter C e D. Agora, a reta horizontal vai ter x1 igual a C, x1 chapéu igual a C, que é igual a zero, e x2 chapéu, que é igual a D, que é igual a 2. Então, a gente não pode ver nenhuma saída para isso. Então, em vídeos adiantes, a gente vai ter a pseudo-inversa de A, ela vai escolher a solução mais, fazer um teste curto para a solução para x chapéu igual a P. Aqui, esse o teste curto de solução, ele vai ter um x positivo, que é um 1, e ele é particular, uma solução particular no espaço linha de A. E um x positivo que vai ter comprimento raiz de 2. Ambas as soluções x chapéu igual a 2, 0 e 0, 2 vão ter comprimento 2. A gente está escolhendo arbitrariamente os componentes do espaço nulo da solução x positivo para ser zero. Quando A tem colunas independentes, então o espaço nulo só contém o vetor zero e o pseudo-inversa da nossa inversa esquerda usual, né? Um Lzão, né? Então, a inversa de A transposto A vezes o A transposto, né? Então, quando eu escrevo dessa maneira, a nossa pseudo-inversa ela pode parecer a melhor escolha para a gente, a melhor maneira da gente escolher um X, né? Então, para a gente, se a gente está tentando, por exemplo, jogar uma bola e pode ser difícil, né? A gente fitar o caminho dela em uma reta, né? Jogando uma bola para cima, chutando uma bola. Então, uma parábola B igual a C mais dt mais ET quadrado, ela nos permite que a bola ela suba e desça de novo. Então, B é a altura, né? E no tempo t, né? Então, a forma, o caminho atual a gente não
Não vai ser uma parábola perfeita, né? Mas dentro da teoria dos projéteis, a gente vai começar com essa aproximação. Então, quando Galileu ele joga uma pedra da Torre de Pisa, né? Ele percebe que essa pedra acelera. Então, a distância ela vai conter um termo quadrático, que é um meio de gt quadrado. Então, isso aí vai ser a nossa, vai ser observado, né? Isso não é dedutível, né? E o argumento de Galileu era que é, a massa da pedra, ela não está envolvida, né? Sem esse termo t quadrado, a gente nunca poderia enviar um satélite em órbita. Mas uma vez que essa função não linear t quadrado, mesmo com uma função não linear como t quadrado, né, que é o nosso caso, as variáveis c, d e e, elas continuam aparecendo linearmente, tá? Elas vão continuar aparecendo linearmente. Então, ajustar pontos pela melhor parábola ainda é um problema em álgebra linear, mesmo a parábola não sendo uma figura linear, né? Então, nosso problema é o seguinte: o nosso problema vai ser encontrar as alturas B1 até Bm nos tempos T1 até Tm, né, para uma parábola C mais dt mais et quadrado, tá? Qual que é a solução disso? Com m maior que 3 pontos, as m equações para um ajuste exato, ele precisa ser generalizado e, na maioria das vezes, é um sistema impossível. Então, ele não é um sistema solúvel. A gente vai ter um problema do tipo C mais D T1 mais E T1 quadrado igual a B1, e isso vai até o nosso ponto M, né? Então, C mais D, Tm mais E, T quadrado M, igual a Bm, né? Isso vai ser um problema de ax igual a b, com uma matriz M, né? M por 3, e A vai ser, portanto, a matriz 1. Primeira linha, só uns. Na segunda linha, só T1, T2 até Tm. E na terceira linha, T1 quadrado até Tm quadrado, né? Coluna, né? Toda hora que eu falei linha é coluna. Né? Então, os nossos mínimos quadrados vão dizer que a parábola mais próxima de C mais dt mais et quadrado, a gente pode escolher esse x chapéu, que é um CDE, né? É uma trinca, né, ordenada, CDE, que satisfaça essas três equações normais do tipo A transposto A vezes x chapéu igual a transposto B. Né? Então a gente pode perguntar, né, como converter isso para um problema de projeção. O espaço coluna de A ele vai ter dimensão quanto? Né? A gente precisa tentar encontrar todas as dimensões de cada um dos espaços. Né? Então, mais adiante, a gente vai ter mais aplicações de mínimos quadrados, mas não nesse vídeo. E a maior delas vai ser a série de Fourier, né? Funções de aproximação ah, para determinados vetores. Né? A função que vai minimizar as mudanças para uma soma de erros quadrados, de E1 igual a EM, vai ser aproximada a uma integral de erros quadrados. Né? Vamos fazer um terceiro exemplo. Ah, então, para uma parábola, né? Então, B igual a C mais dt mais et quadrado, que vai passar por três pontos. Então, o nosso B vai ser 6, 0 e 0, quando o tempo é 0, 1
e 2, tá? Beleza? Então, a equação para C, D e E vai ser C mais D vezes zero mais E vezes zero ao quadrado é igual a zero. C mais D vezes um mais E vezes um ao quadrado é igual a um. Não, zero também, né? Zero também. C mais D vezes 2 mais E vezes 2 ao quadrado é igual a 6. Isso é um problema x igual a b. A gente pode resolver ele exatamente. Então, três pontos de dado vão dar três equações e uma matriz quadrada. Então, a solução x, que vai ser o nosso CDE, vai ser, para esse caso, 6 menos 9, 3. Né? Então, a parábola que passa por esses três pontos é bem determinada. Né? Ela é bem determinada, que o nosso sistema é possível e, além de dele ser possível, ele é determinado. Né? A gente tem, de fato, três equações para três variáveis. Todas as linhas e colunas são linearmente independentes, então a gente consegue resolver o problema sem nenhuma dificuldade. A nossa parábola ela vai ser resumida aqui. Opa, vai ser resumida aqui, né? Vai ser essa parábola da primeira parte da imagem. Só que isso aqui é cálculo zero, né? Ah, que vai ser a parábola b igual a 6, né? 6 menos 9t mais 3t quadrado. E aí o que significa isso do ponto de vista das projeções? A matriz ela tem três colunas que vai gerar o nosso espaço completo R3. A matriz de projeção é a identidade. A projeção de B vai ser o próprio B. Né? Então o erro é zero. A gente não precisa de A transposto vezes A vezes X chapéu igual a A transposto vezes B, porque a gente sabe resolver AX igual a B. E é claro que a gente poderia multiplicar por A transposto, mas isso não tem razão para a gente fazer isso. Seria só perda de tempo, fazer mais conta. Então, aqui a gente também mostra um quarto ponto, que é B4, né, que vai ser num tempo t igual a 4, né, que vai ser esse x com essa bolinha aí embaixo da parábola. Se ele tiver abaixo na parábola, o novo ax igual a b, ele vai ter quatro equações. E aí ele ainda vai ser, se ele estiver em cima da parábola, ele ainda vai ser resolvido. Quando o quarto ponto ele não está na parábola, a gente precisa voltar para o problema da equação normal. Né? Então, os mínimos quadrados para parábola vai se permanecer o mesmo, com todos os erros no quarto ponto. E é óbvio que isso é falso. Né? É falso, então não vai permanecer o mesmo. Não vai ser exatamente igual. Então, o nosso mínimo quadrado, nossos mínimos quadrados, vai balancear o quarto erro para a gente conseguir três equações para C, D e E. Tá? Então, a gente precisa fazer essa adaptação quando vai incluir esse novo ponto. Ok? Vai ser uma nova parábola que, muito provavelmente, sem nenhum erro de a gente não vai estar envolvendo, né? Não vai estar envolvendo nenhum desses pontos. Né? Nenhum desses. Então, por hoje é isso. E até o próximo vídeo, onde a gente vai discutir matrizes ortogonais e Gram-Schmidt, bases ortogonais, ortonormais, né, de forma geral, e Gram-Schmidt. Então, até lá. Tchau, tchau.